Minha nora me chamou de lixo da classe baixa no casamento. Meu filho simplesmente ficou sentado e deixou ela me humilhar. O que ele não sabia era o que eu estava prestes a fazer. Eu me aproximei do palco e, quando ela me viu, a pressão dele caiu no chão. Mas antes de eu contar como cheguei naquele momento, preciso que você entenda como tudo começou. Se você é mãe ou pai, se já sentiu aquele aperto no peito ao ver seu filho se afastando de você, ou se já desconfiou que alguém estava usando a pessoa que você ama, então, essa história é para você. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like se você acredita que uma mãe faz qualquer coisa para proteger seus filhos. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Meu nome é Beatriz Silva, tenho 54 anos e sou dona de 5 cafeterias em São Paulo. Não nasci rica. Cada cafeteria que tenho hoje foi construída com suor, lágrimas e muita, mas muita determinação. Comecei do zero, vendendo café em uma barraquinha na feira. Hoje, emprego mais de 30 pessoas e tenho orgulho de cada centavo que ganhei honestamente. Sou viúva há 7 anos. Meu marido, Roberto, foi o amor da minha vida. Ele me conheceu em um momento muito difícil da minha vida. Um momento que eu tinha enterrado tão fundo que às vezes até esquecia que tinha acontecido. Ele me salvou, me deu uma segunda chance, e juntos construímos não apenas um negócio, mas uma família. Tivemos um filho, Lucas, meu menino, minha razão de viver. Lucas tem 28 anos agora, é engenheiro civil, bem-sucedido, bonito, inteligente. Depois que Roberto morreu, Lucas e eu ficamos ainda mais próximos. Éramos só nós dois contra o mundo. Ele me ajudava nas cafeterias, eu o ajudava com os projetos dele. Jantávamos juntos toda semana, era perfeito. Até que ela apareceu. Era uma tarde de sexta-feira, há cerca de 8 meses atrás. Eu estava na minha cafeteria principal, a dos Jardins. Ironicamente, a mesma região onde Carolina fingiria viver mais tarde. Estava revisando o estoque quando Lucas entrou. Tinha aquele brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Mãe, preciso te contar uma coisa, ele disse, se sentando em uma das mesinhas perto do balcão. Eu larguei a prancheta e me sentei com ele. O que foi, filho? Conheci alguém. Meu coração deu um pulo. Não de alegria? Ainda não. Era algo mais instintivo, mais primitivo. Uma sensação estranha na boca do estômago que eu não soube identificar na hora. Conta tudo, eu disse, forçando um sorriso. E ele contou. O nome dela era Carolina. Eles tinham se conhecido 3 meses atrás em um evento corporativo. Ela trabalhava como executiva de marketing em uma multinacional. Ou era isso que ela dizia. Era linda, inteligente, de uma família rica dos Jardins. Os pais dela tinham negócios no exterior. Ela viajava muito. Mãe, eu acho que é ela, a pessoa certa. Sabe aquela sensação que você tinha com o pai? Eu engoli seco. Sim, eu sabia aquela sensação. E justamente por saber, aquele desconforto no estômago só aumentou. Quando vou conhecê-la? Perguntei, mantendo o tom leve. Na verdade, já estamos noivos. O mundo parou por um segundo. Como assim, noivos? Lucas, vocês estão juntos há 3 meses. Mãe, quando você sabe, você sabe. Você mesma sempre disse isso sobre você e o pai. Ele estava certo. Roberto e eu nos casamos 6 meses depois de nos conhecer. Mas havia uma diferença enorme. Roberto me conheceu no meu pior momento e mesmo assim me amou. Essa Carolina, algo não batia. Está bem, eu disse, respirando fundo. Vou organizar um jantar. Quero conhecê-la direito. Lucas sorriu daquele jeito que costumava sorrir quando criança. Quando eu concordava em comprar o brinquedo que ele queria. Meu coração apertou. Meu menino estava tão feliz. Como eu poderia estragar isso? Passei as 2 semanas seguintes organizando o jantar de noivado. Escolhi minha cafeteria mais bonita, a de Pinheiros, que tinha um espaço para eventos. Contratei um buffet, decorei com flores, margaridas brancas, delicadas e elegantes. Comprei um vestido novo, azul marinho, discreto, mas bonito. Queria causar uma boa impressão. Convidei alguns amigos próximos, alguns funcionários antigos que eram praticamente da família, e, obviamente, esperava conhecer os pais dela.
Os pais da Carolina não vão poder vir. Lucas me avisou 2 dias antes do jantar. Eles estão em Dubai. Negócios. Dubai, claro. E ela tem irmãos? Amigos? Ela disse que prefere manter o círculo pequeno. Vai trazer só 2 amigas. Círculo pequeno. Que conveniente. A noite do jantar chegou. Eu estava nervosa, mas esperançosa. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Talvez Carolina fosse realmente uma pessoa maravilhosa e eu só estivesse com medo de perder meu filho. Os convidados foram chegando. 19h, 19h15, 19h30. Nada de Carolina. Lucas estava inquieto, checando o celular a cada minuto. Ela está vindo, mãe. Disse que teve um imprevisto no trabalho. 19h45. Os garçons já estavam olhando para mim, esperando o sinal para servir. Os convidados conversavam, mas dava para sentir a tensão no ar. 20h15. Ela chegou. Quando Carolina entrou pela porta, eu entendi imediatamente por que meu filho tinha se apaixonado. Ela era deslumbrante. Cabelos castanhos ondulados caindo perfeitamente sobre os ombros, vestido preto justo que provavelmente custava mais do que eu faturava em uma semana, saltos altíssimos, bolsa de grife. Ela parecia ter saído de uma revista. Mas foi o olhar dela que me fez travar. Um olhar rápido, calculista, varrendo o ambiente. E quando seus olhos encontraram os meus, vi algo ali que me gelou o sangue. Era desprezo. Puro e simples desprezo. Oi, amor, ela disse para Lucas, beijando-o de leve nos lábios. Nenhum pedido de desculpas pelo atraso. Carolina, essa é minha mãe, Beatriz. Ela estendeu a mão, flácida, como se fosse um favor enorme. Prazer. Sua mão estava fria. Ou eram as minhas que estavam quentes demais? O prazer é meu, Carolina. Finalmente te conheço. Lucas não para de falar de você. Imagino, ela disse sorrindo. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Ela olhou ao redor e eu vi seu nariz franzir levemente. Que fofo. Você fez tudo isso aqui na cafeteria mesmo? Fofo. A palavra saiu com um tom de condescendência que fez minha espinha gelar. Sim, eu sou dona daqui. Tenho 5 cafeterias, na verdade. Ah, que legal! Uma empreendedora. O tom era o mesmo que alguém usaria para falar com uma criança sobre seu negócio de limonada. Lucas estava radiante, não percebendo nada. Mãe começou do zero. É uma inspiração. Com certeza, Carolina disse, mas já estava olhando para o buffet. O que tem para comer? Espero que não seja só café e pãozinho. Eu senti minhas bochechas esquentarem. Tem um buffet completo. Risoto, salmão, saladas. Risoto de cafeteria. Ela murmurou para uma das amigas que tinha trazido, bem alto o suficiente para eu ouvir. A amiga riu. Lucas não ouviu. Ele estava cumprimentando os outros convidados, feliz que sua noiva tinha finalmente chegado. O jantar foi uma tortura. Carolina mal tocou na comida, fazendo comentários sobre carboidratos e calorias. Ela monopolizou Lucas a noite inteira, praticamente o isolando dos outros convidados. Quando alguém tentava puxar conversa com ela, suas respostas eram curtas, educadas o suficiente para não ser grosseira, mas frias o suficiente para desencorajar qualquer aprofundamento. Mas o pior veio na hora da sobremesa. Eu tinha preparado um pequeno discurso. Não era nada elaborado, só algumas palavras de boas-vindas à família, desejando felicidades ao casal. Me levantei, bati de leve na taça com uma colherinha para chamar atenção. Gostaria de fazer um brinde, comecei, minha voz tremendo levemente. Ao meu filho Lucas, que sempre foi minha maior alegria, e a Carolina, que... Desculpa interromper, Carolina disse, se levantando também. Ela não estava pedindo desculpas. Estava tomando o espaço. Ela olhou ao redor, aquele sorriso falso no rosto. Eu só queria agradecer a Beatriz por esse evento. Sei que ela fez o melhor que pôde com o que tinha. Silêncio. Mas falando sério, Lucas, nós vamos ter que fazer um jantar de verdade com meus pais quando eles voltarem. Algo mais apropriado. Ela me olhou diretamente. Sem ofensa, Beatriz, mas isso aqui é muito... Como posso dizer? Classe baixa para o meu gosto. Não é o tipo de ambiente que estou acostumada. Eu ouvi os sussurros ao redor.
Vi as caras chocadas dos meus funcionários. Carolina continuou, agora olhando para Lucas. Amor, eu entendo que você vem de origens humildes. Sua mãe trabalha duro, claro. Mas agora você está comigo e precisamos pensar no nosso futuro, no nosso padrão de vida. Não podemos ficar presos a essas coisas simples. Ela gesticulou vagamente para a decoração que eu tinha escolhido com tanto carinho. Principalmente você, Beatriz, ela disse, virando-se para mim com um sorriso venenoso. Você parece uma boa pessoa, mas precisa entender que Lucas está em outro nível agora. Ele merece mais do que isso. Ela apontou para as margaridas. Flores de mercado municipal, comida de buffet barato. É tudo muito lixo de classe baixa, sabe? Lixo de classe baixa. Ela realmente disse isso. O ar saiu dos meus pulmões. Eu vi manchas pretas na minha visão. Minhas mãos tremeram. E Lucas? Lucas estava sentado, congelado, com o rosto vermelho, mas não de raiva pela noiva ter humilhado sua mãe. Era vergonha. Vergonha de mim. Carolina, vamos embora, ele disse baixinho, levantando-se. Ele nem olhou para mim. Eles saíram. As duas amigas dela foram atrás, rindo. Eu fiquei ali, de pé, segurando a taça, com 20 pessoas olhando para mim com pena. Denise, minha amiga que estava entre os convidados, veio até mim. Bia, você está bem? Não, eu não estava bem. Mas eu não podia desmoronar ali. Estou ótima, eu menti. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não foi só a dor da humilhação. Não foi só o choque de ver meu filho tão envergonhado de mim. Foi algo mais profundo, mais instintivo. Era reconhecimento. Eu conhecia essa mulher. Não pessoalmente, mas eu conhecia o tipo dela. O jeito que ela tinha olhado o ambiente, calculando valores. O jeito que ela tinha isolado Lucas dos outros. O jeito que ela tinha me diminuído, não só por crueldade, mas estrategicamente. Porque quando você já foi o que eu fui anos atrás, você reconhece os sinais. Carolina não amava meu filho. Ela estava aplicando um golpe, e eu ia provar isso. Mas o que descobri em seguida me gelou o sangue. Passei 3 dias sem falar com Lucas. Ele não me ligou, não mandou mensagem, nada. Era como se aquela noite tivesse criado um abismo entre nós. No 4º dia, eu liguei. Caiu na caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem. Filho, precisamos conversar. Nada. Lucas, por favor. Visualizado, sem resposta. No 5º dia, eu dirigi até o apartamento dele. Toquei a campainha. Ninguém atendeu, mas eu sabia que ele estava lá porque o carro dele estava na garagem. Toquei de novo. E de novo. Finalmente, a porta se abriu. Mas não era Lucas, era Carolina. Ela estava usando uma camiseta dele. Meu filho deixava essa mulher dormir na casa dele. Ela me olhou de cima a baixo com aquela expressão de desdém que eu já estava começando a conhecer muito bem. Beatriz, que surpresa, ela disse, não fazendo nenhum movimento para me deixar entrar. Preciso falar com meu filho. Lucas não quer falar com você. Deixa ele me dizer isso. Ela suspirou como se eu fosse uma criança birrenta. Olha, Beatriz, eu vou ser direta com você porque acho que você precisa ouvir isso. Lucas está envergonhado, muito envergonhado. Do jeito que você agiu na outra noite. Do jeito que eu agi. Sim, ficou lá, toda dramática, tentando chamar atenção. Foi constrangedor. Para mim, para meus amigos e principalmente para Lucas. Eu estava tremendo. Você me humilhou na minha própria casa. Eu disse a verdade. E a verdade machuca, eu sei. Mas alguém precisava dizer para você que está na hora de deixar seu filho crescer. Ele não é mais uma criança. Ele não precisa de uma mãe sufocante. Sufocante? Lucas me conta coisas, sabe? Ele me disse que você sempre foi muito protetora, muito grudenta. Que depois que o pai dele morreu, ficou pior. Que você trata ele como se ele fosse uma criança. Cada palavra era uma facada. Ele não diria isso. Diria e disse. Por favor, Beatriz, tenha um pouco de dignidade. Deixe meu noivo em paz. Ela começou a fechar a porta. Eu coloquei o pé na frente. Carolina, eu não sei o que você quer com meu filho, mas eu vou descobrir. Ela parou.
Me olhou nos olhos e pela primeira vez vi a máscara cair por um segundo. O que eu vi ali me aterrorizou. Era frieza, cálculo puro e talvez, só talvez, uma pitada de medo. Mas a máscara voltou rápido. Ela sorriu. Boa sorte com isso. Agora, se me dá licença, vou cuidar do meu noivo. A porta se fechou na minha cara. Voltei para o carro, sentei ao volante e chorei. Chorei como não chorava desde que Roberto morreu. Chorei pela humilhação, pela rejeição do meu filho, pela sensação de impotência. Mas principalmente, chorei porque eu sabia o que tinha que fazer a seguir. E fazer isso significava abrir uma porta do meu passado que eu tinha jurado nunca mais abrir. Liguei para Denise. Deni, preciso da sua ajuda. Claro, Bia. Qualquer coisa. Preciso que você investigue alguém para mim, profissionalmente. Houve uma pausa. Denise e eu tínhamos sido amigas há muitos anos. Ela sabia do meu passado, não todos os detalhes, mas o suficiente. E ela sabia que depois que conheci Roberto, eu tinha deixado aquele mundo para trás. Bia, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Nos encontramos no dia seguinte em um café discreto longe das minhas cafeterias. Denise trouxe um notebook e uma pasta. Ela era uma investigadora particular agora, especializada em casos de fraude matrimonial. Nos últimos 10 anos, ela tinha ajudado dezenas de pessoas a descobrir a verdade sobre seus parceiros. Me fala tudo sobre ela, Denise disse, abrindo o notebook. E eu falei. Nome completo. Carolina Santos. Idade. Dizia ter 26 anos. Profissão. Executiva de marketing em uma multinacional. Ela tinha mencionado o nome de uma empresa específica na noite do jantar. Endereço. Algum lugar nos jardins. Não sabia exatamente onde, porque Lucas nunca tinha me levado lá. Pais. Ricos, com negócios no exterior, atualmente em Dubai. Denise anotava tudo. Você tem foto dela? Eu tinha tirado algumas fotos durante o jantar. Mostrei para Denise. Ela olhou longamente para uma das fotos. Estreitou os olhos. Bia, eu já vi esse rosto antes. Meu coração acelerou. Onde? Não sei ainda, mas tem algo familiar. Me dá uns dias. Deni, não temos muito tempo. Eles estão planejando se casar em 3 meses. 3 meses é muito tempo na minha linha de trabalho, querida. Eu vou descobrir quem essa mulher realmente é. E ela descobriu. Ah, como descobriu? Denise me ligou 4 dias depois. Precisamos conversar. Pessoalmente, agora. Quando nos encontramos de novo, ela tinha uma pasta grossa. Colocou na mesa entre nós. Beatriz, senta. Já estou sentada. Então, se prepara. Ela abriu a pasta. A primeira coisa que vi foi uma foto de Carolina. Mas não era uma foto recente. Era mais antiga, talvez de 5 anos atrás. Ela estava loira nessa foto, não morena. E ao lado dela, nos documentos, havia um nome diferente. Mariana da Silva. Quem é Mariana da Silva? Perguntei, mas já estava começando a entender. É quem sua futura nora realmente é. Carolina Santos não existe. Bem, o CPF existe, mas foi obtido fraudulentamente há 2 anos. Antes disso, ela era Mariana. E antes de Mariana, ela foi Ana Paula, Júlia Mendes, Fernanda Costa. Denise começou a espalhar mais papéis na mesa. Documentos de identidade. Todos com a mesma foto, mas nomes diferentes. Ela é uma golpista profissional, Bia. Uma das melhores que já vi, aliás. Especializada em homens ricos, ou pelo menos homens com algum patrimônio. Ela estuda a vítima, cria uma identidade que combine com o que ele procura, entra na vida dele e então o quê? Drena ele financeiramente. Às vezes é rápido, coloca ele para adicionar o nome dela em propriedades, fazer empréstimos que ela controla, transferir dinheiro. Outras vezes é mais lento. Casa, espera um tempo e depois pede divórcio com uma parte boa dos bens. Depende da vítima. Eu estava enjoada. Lucas não é rico. Ele é engenheiro, ganha bem, mas... Ele tem 2 apartamentos, um dele e o que você deixou no nome dele quando Roberto morreu, certo? Eu acenei. Quando Roberto faleceu, deixou nossa casa para mim e um apartamento que tínhamos comprado como investimento para Lucas.
Esses 2 apartamentos juntos valem quanto? Uns 2 milhões? 2,5 milhões? Mais ou menos isso. Então para ela vale a pena. Além disso, Denise hesitou. Tem as cafeterias. Se ela se casar com Lucas, e depois você... Bem, se algo acontecer com você, Lucas herda tudo. E a esposa dele teria acesso a tudo também. A náusea aumentou. Você está dizendo que ela pode estar planejando? Não sei exatamente o plano dela, mas sei que ela é perigosa. Muito perigosa. Denise mostrou mais documentos. Ela tem histórico. 3 processos por estelionato, mas conseguiu acordos em todos. Nenhuma condenação no registro. É esperta. Sempre deixa a vítima envergonhada demais para ir até o fim com a denúncia. Quantas vítimas? Que eu consegui rastrear? 7 nos últimos 8 anos, mas provavelmente tem mais. 7 homens. 7 famílias destruídas. E os pais dela? A história sobre Dubai? Denise riu sem humor. Os pais dela estão vivos, sim, mas não estão em Dubai. Estão em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O pai é aposentado, a mãe é auxiliar de limpeza. Pessoas honestas, trabalhadores. Eu investiguei eles também. Parecem ter vergonha do que a filha se tornou. Não falam com ela há anos. E o emprego? A multinacional? Mentira. O RH da empresa confirmou que nunca tiveram nenhuma Carolina Santos ou Mariana da Silva trabalhando lá. Ela não tem emprego fixo há pelo menos 4 anos. Vive dos golpes. E onde ela mora de verdade? Não nos Jardins. Isso é certeza. Ela tem um apartamento alugado na Zona Leste. Bem simples. Mas ela nunca levaria o Lucas lá, óbvio. Sempre inventa desculpas sobre estar reformando, ou diz que está na casa de amigas. Eu olhei para todos aqueles papéis na mesa, todas aquelas mentiras, e pensei no meu filho, cego de paixão por essa mulher. Eu preciso mostrar isso para Lucas. Denise me olhou com pena. Bia, eu já vi casos assim. Quando a vítima está apaixonada, provas não importam. Eles acham que é mentira, ou que a pessoa mudou, ou que o amor deles é diferente. Carolina já isolou Lucas de você. Se você chegar com isso agora, ele só vai ficar mais defensivo. Então o que eu faço? Deixo meu filho casar com uma criminosa? Não. Nós montamos um plano melhor, um plano que Carolina não vai conseguir negar. Denise pegou a última foto da pasta. Era Carolina, ou Mariana, ou seja lá quem ela realmente fosse, entrando em um apartamento. A foto era de 2 dias atrás. Esse é o apartamento dela de verdade. Eu fiz vigilância. Ela vai lá quase todo dia, sempre no final da tarde, quando acha que ninguém está prestando atenção. Fica lá por algumas horas e depois volta para ficar com Lucas. O que ela faz lá? Essa é a pergunta, não é? E eu acho que a resposta está dentro desse apartamento. Denise se inclinou para a frente. Bia, você está disposta a fazer uma coisa que tecnicamente é ilegal? Eu pensei em Lucas. No meu menino. No jeito que ele tinha me olhado no jantar com vergonha. No jeito que Carolina tinha fechado a porta na minha cara. O que você precisa que eu faça? E foi assim que começamos a planejar nossa entrada no apartamento de Carolina. Foi assim que comecei a entrar em um mundo que eu tinha jurado abandonar 20 anos atrás. Porque, veja bem, tem uma coisa sobre mim que nem Lucas sabe. Uma coisa que só Roberto sabia, e Denise, e algumas poucas pessoas do meu passado. Antes de conhecer Roberto, antes das cafeterias, antes de me tornar a Beatriz Silva honesta e trabalhadora, eu fui como Carolina. Não exatamente como ela, mas parecida o suficiente. Eu era a isca. Trabalhava para um grupo de pessoas que aplicavam golpes em homens ricos. Meu trabalho era parecer inocente, vulnerável, precisando de ajuda. Os homens se apaixonavam, queriam me salvar. E quando estavam completamente envolvidos, meus chefes entravam em ação. Eu odiava aquilo. Cada dia, cada mentira. Mas eu era jovem, estava desesperada, tinha dívidas enormes de um pai doente que acabou morrendo. Achei que não tinha escolha. Até conhecer Roberto, ele tinha sido um alvo. Mas algo deu errado. Ou deu certo, dependendo de como você olha. Roberto percebeu o golpe antes que fosse longe demais. E em vez de me denunciar, ele me deu uma chance. Me ofereceu um trabalho honesto,
Me ajudou a pagar minhas dívidas de outro jeito. Acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. Eu saí daquela vida. Nunca mais olhei para trás. Construí as cafeterias. Me casei com Roberto. Tive Lucas. Fui feliz, honesta, limpa. Mas aquelas habilidades que aprendi naqueles anos sombrios, elas não desapareceram. Você não esquece como ler pessoas, como identificar mentiras, como invadir lugares sem ser detectada. E agora, para salvar meu filho, eu ia ter que usar tudo aquilo de novo. O que me assustava não era ter que fazer isso, era o quanto eu estava ansiosa para começar. O plano era simples, pelo menos no papel. Denise continuaria vigiando Carolina, mapeando sua rotina. Quando tivéssemos certeza que ela estaria fora por tempo suficiente, entraríamos no apartamento, procuraríamos evidências, registraríamos tudo e sairíamos. Simples, mas arriscado. Bia, você tem certeza disso? Denise me perguntou pela 10ª vez. Se formos pegas, é invasão de domicílio. Você pode perder tudo, as cafeterias, a reputação. Se eu não fizer nada, vou perder meu filho. E provavelmente minha vida também, se seus instintos sobre as intenções dela estiverem corretos. Passamos 2 semanas estudando a rotina de Carolina. E nessas 2 semanas, enquanto observávamos, descobrimos mais coisas perturbadoras. Primeiro, Carolina tinha dívidas. Muitas dívidas. Ela estava sendo processada por um cartão de crédito, devia 3 meses de aluguel. O proprietário estava ameaçando despejo. E tinha um cheque sem fundo de 2 anos atrás que voltou para assombrá-la. Segundo, ela mantinha contato regular com um homem chamado Augusto Meirelles. Denise descobriu que Augusto era conhecido pela polícia. Várias investigações, nenhuma condenação. Era suspeito de liderar uma rede de golpes matrimoniais. Carolina provavelmente trabalhava para ele ou com ele. Terceiro, Lucas estava começando a fazer movimentações financeiras estranhas. Ele tinha sacado R$50 mil da conta dele. Tinha começado o processo de colocar Carolina como beneficiária do seguro de vida. E estava olhando para adicionar o nome dela na escritura de um dos apartamentos. Ela está acelerando, Denise disse quando descobrimos isso. Normalmente essas operações levam mais tempo, mas ela está apressada, talvez por causa das dívidas. Ou talvez ela saiba que eu desconfio, eu disse. Aquela conversa na porta do apartamento de Lucas, ela percebeu que eu não vou desistir. Então precisamos agir rápido. A oportunidade veio em uma segunda-feira. Carolina postou nos stories do Instagram. Sim, Denise tinha criado um perfil falso para seguir ela, que estaria em um evento corporativo durante toda a tarde e noite. Um evento que, obviamente, era falso. Checamos com a empresa. Nenhum evento estava acontecendo. Mas isso significava que ela tinha planejado estar fora por horas. É hoje, Denise disse. Nos encontramos a 2 quadras do prédio de Carolina, às 14 horas. Denise tinha uniforme de técnica de internet. Eu estava vestida como uma auxiliar dela. Tínhamos uma caixa de ferramentas que parecia legítima, mas dentro tinha câmeras, microfones e equipamento para abrir portas. Você se lembra como fazer isso? Denise perguntou no caminho. Eu suspirei. É como andar de bicicleta. Você nunca esquece. O prédio era simples, um daqueles conjuntos habitacionais populares. Sem portaria, segurança mínima. Entramos sem problemas. O apartamento de Carolina era no 3º andar. Ficamos na frente da porta e, por um momento, pensei em tudo que estava arriscando. Minha reputação, minha liberdade, tudo. Mas então pensei em Lucas. No jeito que ele tinha me olhado com vergonha. No jeito que Carolina tinha me chamado de lixo. Vamos, eu disse. Abrir a fechadura levou menos de 3 minutos. Mais uma habilidade que eu não tinha esquecido. Entramos. O apartamento era pequeno. Sala, cozinha americana, um quarto, um banheiro. Estava organizado, mas havia algo estranho nele. Era estéril. Não havia fotos pessoais. Não havia nada que indicasse que uma pessoa realmente vivia ali. Era mais como um escritório disfarçado de casa. Você pega a sala, eu pego o quarto, Denise disse. Comecei a procurar. Havia um sofá velho, uma mesa com um laptop, trancado, claro, algumas revistas empilhadas. Abri as gavetas da mesa.
Papéis, contas, todas com nomes diferentes. Carolina Santos em uma, Mariana da Silva em outra, Ana Paula Costa em uma terceira. Na cozinha, quase nada. A geladeira tinha o mínimo: água, alguns iogurtes, frutas. Ninguém cozinhava ali. Bia, vem ver isso! Fui correndo para o quarto. Denise estava agachada ao lado de um guarda-roupa aberto, e lá dentro, no canto, havia um baú grande. Ela estava tentando abri-lo, mas estava trancado com um cadeado pesado. Seja lá o que ela está escondendo, está aqui, Denise disse. Peguei um grampo do meu cabelo. Algumas habilidades nunca morrem. O cadeado cedeu em 5 minutos. Abrimos o baú. E o que vimos ali mudou tudo. Havia pelo menos 10 carteiras de identidade. Todas com a foto de Carolina. Todas com nomes diferentes. Passaportes. Cartões de crédito de diferentes bancos e em diferentes nomes. Vários telefones celulares. E uma máquina pequena. Uma impressora de cartões plásticos. Meu Deus, eu sussurrei. Mas o pior estava embaixo. Cadernos. Vários cadernos, organizados cronologicamente. Denise pegou um e começou a folhear. Bia, isso aqui é um manual de operação. Ela documenta tudo. Cada vítima, cada detalhe sobre a vida deles, cada passo do golpe. Peguei outro caderno. Abri em uma página aleatória. Estava escrito: Marcos Alberto Mendes, 45 anos, médico. Divorciado recentemente. Patrimônio estimado, 3 milhões. Vulnerabilidade, solidão, busca por validação feminina. Fraqueza, filha, 12 anos. Estratégia, aproximação casual em café próximo ao hospital. Fingir interesse em medicina. Cronograma estimado, 4 meses do primeiro contato ao acesso às contas. E então havia anotações sobre os encontros, as conversas, as mentiras contadas. E no final, resultado, 400 mil transferidos. Operação encerrada quando começou a desconfiar. Rompimento amigável. Sem denúncia. Eu estava tremendo. Folheei o caderno. Marcos não era o único. Havia mais 5 homens ali, cada um com seu dossiê. Cada um usado e descartado. Procura pelo nome do Lucas, Denise disse, sua voz tensa. Procurei, página por página. E então, encontrei. Lucas Roberto Silva, 28 anos. Engenheiro civil. Patrimônio estimado, 2,5 milhões. Apartamentos, plus herança futura da mãe. Vulnerabilidade, mãe controladora, busca por parceira que o faça sentir independente. Fraqueza, lealdade, ingenuidade sobre intenções alheias. Estratégia, apresentação como mulher sofisticada, superior à mãe, criando senso de urgência e exclusividade. Cronograma, 6 meses. Objetivo, casamento, acesso aos apartamentos, depois afastamento da mãe, possível invalidação por problemas mentais ou, se necessário, outros meios. Outros meios. As palavras dançavam na página. Ela está planejando me matar, eu disse, e minha voz soou distante, como se estivesse vindo de outra pessoa. Não sabemos isso com certeza. Denise, está escrito aqui, possível invalidação ou, se necessário, outros meios. Ela vai tentar me fazer parecer louca ou me matar. Denise colocou a mão no meu ombro. Então é mais um motivo para acabar com isso agora. Bia, fotografa tudo, cada página. Precisamos dessas provas. Passamos a próxima hora fotografando. Cada caderno, cada identidade falsa, cada documento. Colocamos tudo de volta exatamente como estava, trancamos o baú, arrumamos o guarda-roupa. Quando estávamos prestes a sair, eu vi algo embaixo da cama. Era outro caderno, menor. Peguei. Abri. Era um diário. Mas não um diário de operações. Era pessoal. Às vezes eu me pergunto quem eu teria sido se tivesse feito escolhas diferentes. Se tivesse terminado a escola. Se tivesse conseguido um emprego honesto. Se não tivesse conhecido Augusto quando tinha 19 anos e estava desesperada. Mas essas perguntas são inúteis agora. Eu escolhi esse caminho. E dinheiro compra liberdade. Compra respeito. Compra poder. As pessoas olham para mim com desprezo quando descobrem minha origem. Classe baixa. Lixo. Mas quando eu estou vestida como Carolina, com roupas caras,
falando do jeito certo, morando no endereço certo, mesmo que seja mentira, essas mesmas pessoas me tratam como realeza. O mundo é hipócrita. E eu vou continuar tirando vantagem dessa hipocrisia até conseguir dinheiro suficiente para nunca mais precisar fingir. Fechei o caderno. E por um segundo, apenas um segundo, eu senti algo por Carolina que não era raiva. Era pena. Porque eu tinha estado lá. Eu tinha sido ela. Aquela raiva contra o mundo. Aquela sensação de que a única forma de sobreviver era enganando os outros. Mas eu tinha saído. Eu tinha encontrado outra forma. E ela tinha escolhido afundar mais e mais naquele buraco. Vamos, Denise disse. Já temos o que precisamos. Saímos do apartamento. Trancamos tudo. Descemos as escadas. Saímos do prédio. No carro, Denise olhou para mim. Você está bem? Não. O que vamos fazer agora? Eu olhei para as fotos no celular dela. Centenas de fotos. Evidências irrefutáveis de quem Carolina realmente era. Agora eu tento de novo mostrar isso para Lucas. Mas eu sabia que não seria fácil. Carolina tinha envenenado Lucas contra mim. Ela tinha criado uma narrativa onde eu era a vilã, a mãe sufocante, ciumenta, que não conseguia deixar o filho crescer. E ela estava certa sobre uma coisa. Quando alguém está apaixonado, evidências não importam. Eu precisava de um plano melhor. Mas antes que eu pudesse criar esse plano, algo aconteceu que mudou tudo. Lucas me ligou. Era tarde da noite, quase meia-noite. Eu estava em casa, ainda processando tudo que tinha descoberto, quando meu celular tocou. Número do Lucas. Atendi na primeira chamada. Lucas? Silêncio. Depois, sua voz embargada. Mãe? Filho, o que foi? Você está bem? Carolina. Ela está grávida. O mundo caiu de novo. O quê? Ela me contou hoje. Estamos tendo um bebê. Mãe, eu vou ser pai. A voz dele estava cheia de emoção. Alegria, medo, esperança. E tudo que eu conseguia pensar era: essa é mais uma mentira. Mais um truque para prender meu filho. Lucas, você tem certeza? Ela fez teste? Claro que fez. Ela me mostrou. Mãe, isso muda tudo. Eu sei que vocês duas começaram com o pé esquerdo, mas agora ela vai ser a mãe do meu filho. Você vai ser a avó. A gente vai ser uma família. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. Não, mãe. Eu liguei para te contar isso porque, apesar de tudo, você é minha mãe e eu te amo. Mas eu não quero ouvir nada negativo sobre Carolina. Por favor, só fique feliz por mim, só dessa vez. E então, ele desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo um tipo de desespero que nunca tinha sentido antes. Porque agora não era só sobre proteger Lucas. Era sobre proteger um bebê inocente. Ou seria? Liguei para Denise. Carolina está grávida, pelo menos é o que ela diz. Ou é verdade, ou é a mentira mais velha do livro dos golpistas. Denise disse. Vou investigar. Mas Bia, mesmo que seja mentira, provar isso vai ser difícil sem exames médicos reais. Então, o que fazemos? Aceleramos nosso plano. O casamento é em 6 semanas. Nós temos 6 semanas para reunir tudo o que precisamos e expor ela de um jeito que Lucas não possa negar. E como fazemos isso? Denise respirou fundo. Você disse que ela anotou todas as vítimas anteriores nos cadernos, certo? Sim. Então nós encontramos essas vítimas. E no dia do casamento, fazemos todas elas aparecerem. Era um plano audacioso, arriscado, dramático, mas era a nossa melhor chance. Vamos fazer isso, eu disse. E assim começou a parte mais difícil da nossa operação. Rastrear os homens que Carolina tinha destruído e convencê-los a se expor novamente. Encontrar as vítimas de Carolina foi mais fácil do que esperávamos. Denise tinha um dom para a investigação, e com os nomes completos dos cadernos, foi questão de algumas buscas online, algumas ligações discretas, alguns contatos em cartórios e bancos. O difícil foi convencê-los a ajudar. O primeiro foi Marcos Alberto Mendes, o médico. Denise conseguiu o número dele e eu liguei, me apresentando como uma amiga em comum, que tinha informações importantes. Encontramos ele em seu consultório numa manhã de quarta-feira. Ele era um homem bonito, na casa dos 40 e poucos,
mas havia uma tristeza nos olhos dele que envelhecimento nenhum poderia causar. Obrigado por me receber, Dr. Marcos, eu disse. Você disse ao telefone que era sobre Ana Paula. Ele fechou os olhos. Esse nome já faz 2 anos. Eu pensei que tinha superado. Ana Paula é Carolina Santos agora, e ela está prestes a fazer com outro homem o que fez com você. A mandíbula dele tensionou. Como você sabe sobre Ana Paula e eu? Porque eu a investiguei e encontrei os cadernos dela. Dr. Marcos, ela documenta tudo. Cada vítima, cada golpe, cada mentira, e você está lá, página por página. Mostrei algumas fotos do caderno no meu celular. Vi a cor drenar do rosto dele. Meu Deus, ele sussurrou. Ela escreveu tudo isso? E muito mais. Dr. Marcos, ela está prestes a se casar com meu filho. Eu preciso impedir isso. E para fazer isso, preciso da sua ajuda. Ele olhou para mim, depois para as fotos, depois de volta para mim. O que você quer que eu faça? Que apareça no casamento. Que conte para todos ali quem ela realmente é. Você está louca? Eu não posso fazer isso. Eu tenho uma filha, uma carreira, uma reputação. Se isso vier a público, ela vai destruir meu filho como destruiu você. E depois vai partir para a próxima vítima. E a próxima. Até que alguém a pare. Então chame a polícia. Com que provas? Tudo que temos foram obtidos ilegalmente. E mesmo que não fossem, ela sempre consegue acordo. Sempre. Você sabe disso. Você fez acordo com ela, não foi? Ele desviou o olhar. Ela disse que estava arrependida, que precisava de ajuda. Eu sou médico. Eu queria ajudar. E honestamente, eu tinha vergonha. Vergonha de ter sido tão idiota. E é por isso que ela continua fazendo isso, porque todos os homens têm vergonha demais para agir. Doutor. Marcos, eu entendo seu medo, mas alguém precisa ser corajoso o suficiente para expô-la. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, deixei-o pensar. O segundo foi Roberto Andrade, um empresário. Ele foi mais receptivo. Aquela vadia. Ele explodiu quando contei sobre Carolina. Ela me tirou 200 mil. Disse que estava investindo em uma empresa dela. Empresa nenhuma existia. Então você vai nos ajudar? Com prazer. Quero ver a cara dela quando me ver lá. O terceiro foi o mais difícil. Ernesto Prado, um senhor de 72 anos. Carolina, ou melhor, Júlia Mendes, tinha conhecido ele 1 ano depois da morte da esposa dele. Tinha se passado por uma viúva também, criando uma conexão emocional. Depois de 6 meses, tinha convencido ele a colocar o nome dela no testamento. E então, desapareceu. Ela me disse que me amava. Ele disse, lágrimas nos olhos. Depois de Marta morrer, eu estava tão sozinho. E ela parecia genuína. Senhor, Ernesto, eu sinto muito pelo que ela fez, mas podemos impedir que ela faça isso de novo. Minha família já pensa que eu sou um velho tolo. Se eu aparecer em um casamento acusando a noiva, vão me achar mais tolo ainda. Ou vão ver que o senhor é corajoso, que está disposto a proteger outros de serem enganados. No final, ele concordou. Assim como o Dr. Marcos eventualmente concordou. Tínhamos 3 vítimas dispostas a testemunhar. Mas quanto mais eu investigava Carolina, mais eu descobria que havia um elemento que eu não tinha considerado completamente. Augusto Meirelles. Denise conseguiu informações sobre ele. Augusto era o cérebro por trás de vários golpes matrimoniais em São Paulo. Carolina trabalhava para ele, ou com ele, a dinâmica exata não estava clara. Mas o que estava claro era que ele recebia uma porcentagem de cada golpe bem-sucedido. Augusto é perigoso, Bia, Denise me avisou. Não é só um golpista. Tem rumores de que ele já ameaçou pessoas fisicamente. Uma das vítimas de Carolina, que tentou processar, recebeu ameaças de morte e recuou. Você acha que ele vai estar no casamento? Não sei. Mas se Carolina está sendo pressionada por ele para completar esse golpe rápido por causa das dívidas dela, ele pode estar observando de perto. Isso adicionava mais uma camada de perigo ao nosso plano. Mas eu já tinha chegado longe demais para desistir. As semanas passaram voando. Lucas mal falava comigo. Quando falava, era apenas para dar detalhes do casamento.
mais por obrigação social do que por querer minha presença. Carolina tinha conseguido. Ela tinha me afastado completamente do meu filho. 2 semanas antes do casamento, recebi o convite. Era extravagante, caro, dourado. O casamento seria em um resort de luxo em Búzios, à beira-mar. Traje, formal. Cerimônia às 18 horas. Recepção a seguir. Havia uma anotação escrita à mão de Lucas. Mãe, sei que as coisas estão estranhas entre nós, mas você é minha mãe e precisa estar lá. Por favor, venha. E por favor, tente ser feliz por mim. Meu coração se partiu de novo. 1 semana antes do casamento, tive um encontro final com todas as vítimas que iriam testemunhar. Estava nervosa. E se algum deles desistisse? Mas os 3 apareceram. Dr. Marcos, Roberto e Sr. Ernesto. Então aqui está o plano, Denise começou, mostrando o layout do salão do resort que tínhamos conseguido. Vocês vão estar espalhados entre os convidados, discretos. Não vão se sentar juntos. Carolina não pode perceber que algo está errado até que seja tarde demais. Quando vamos agir? Roberto perguntou. Durante a recepção. Há um momento tradicional onde a noiva faz um discurso, agradecendo a todos pela presença. Será o momento perfeito. Quando ela estiver no palco, sentindo-se triunfante, vocês vão se levantar, um de cada vez, e contar suas histórias. E se ela negar? Sr. Ernesto perguntou. Por isso a Beatriz tem as provas. Denise mostrou uma pasta. Fotos dos cadernos, fotos das múltiplas identidades, documentos financeiros, tudo vai estar ali. E quando ela não puder mais negar, a polícia vai estar esperando lá fora. Você já contatou a polícia? Dr. Marcos perguntou. Tenho um contato. Um delegado que está investigando Augusto Meirelles há anos. Quando eu mostrei o que tínhamos, ele ficou interessado. Ele vai estar lá, com alguns oficiais disfarçados como equipe do evento. Quando tivermos o confronto público e as evidências forem apresentadas, eles vão agir. Era um plano sólido, pelo menos no papel. Tem só uma coisa, eu disse, olhando para todos eles. Vocês precisam entender que isso vai ser difícil. Para vocês, para mim, mas principalmente para meu filho. Ele está apaixonado por ela. Quando tudo isso vier à tona, ele vai ficar destruído. Melhor agora do que depois, Roberto disse. Se ele casar com ela, vai ser 1000 vezes pior. Ele estava certo. Nos dias que antecederam o casamento, eu mal dormi. Ensaiava na minha cabeça o que diria. Como o abordaria. Tentei ligar para Lucas várias vezes, mas ele nunca atendia. Na noite antes de viajar para Búzios, sentei sozinha na minha sala. Olhei para as fotos de Lucas, criança, de Roberto e eu. Da nossa família, feliz que um dia existiu. E então peguei algo que guardava em uma caixa no armário. Algo que não olhava há anos. Era uma carta. De Roberto. Escrita para mim pouco antes de morrer, sabendo que o câncer estava ganhando. Minha querida Beatriz, se você está lendo isso, significa que parti. E eu tenho algumas coisas finais para te dizer. Primeiro, obrigado por me dar os melhores anos da minha vida, por me deixar te salvar quando você estava perdida, por me deixar te amar quando você achava que não merecia ser amada. Segundo, nunca se esqueça de quem você é agora. Você não é mais aquela garota assustada que conheci. Você é uma empresária, uma mãe, uma pessoa honrada. Seu passado não define você, suas escolhas definem. Terceiro, e mais importante, proteja nosso filho. Lucas é bom demais para esse mundo. Ele vê o melhor nas pessoas, como eu. E isso é lindo, mas também perigoso. Se um dia alguém tentar machucá-lo, tentar usar esse bom coração contra ele, Bia, faça o que for preciso para protegê-lo. Use tudo o que aprendeu, tudo o que viveu, tudo o que é. Porque você é mais forte do que pensa, mais esperta, mais capaz. E nunca, nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequena por ter lutado para sobreviver. Eu te amo, para sempre. Roberto. Dobrei a carta de volta, com as mãos tremendo. Eu vou proteger ele, meu amor, eu sussurrei para o vazio. Não importa o que custe. No dia seguinte, peguei a estrada para Búzios. Denise viajou separada, para não levantar suspeitas. As vítimas também. Cheguei ao resort ao meio-dia. Era lindo. Vista para o mar, arquitetura moderna, tudo em branco e azul.
O tipo de lugar que Carolina sempre quis estar. O tipo de lugar que ela fingiria merecer. Lucas estava na recepção quando cheguei. Me viu e veio em minha direção. Por um momento, pensei que ele fosse me abraçar, mas ele apenas pegou minha mala. Oi, mãe. Oi, filho. Silêncio constrangedor. Seu quarto é no segundo andar. Eu tenho algumas coisas para resolver. Te vejo na cerimônia? Lucas, espera. Mãe, por favor, não hoje. Por favor, só tenta ser feliz por mim. É tudo o que eu peço. E ele se foi. Subi para o quarto. Estava tremendo. De medo, de antecipação, de tristeza. Meu celular tocou. Denise. Estou aqui. Todos estão em posição. Você está pronta? Olhei para meu reflexo no espelho. Estava usando o vestido que tinha comprado para a ocasião. Azul escuro, elegante, simples. O mesmo estilo que Carolina tinha desdenhado. Estou pronta, eu disse. Mas a verdade, eu não tinha ideia se estava pronta para o que estava prestes a fazer, porque depois daquela noite nada seria o mesmo. E o que ninguém sabia, nem Denise, nem as vítimas, nem Lucas, nem Carolina, era que eu tinha um segredo final. Um segredo sobre meu próprio passado que estava prestes a vir à tona. E ele mudaria tudo. A cerimônia começou às 18 horas em ponto. O sol estava se pondo sobre o mar, criando um cenário perfeito de romance e esperança. Cadeiras brancas em fileiras, decoração com flores brancas e azuis, um altar montado bem à beira do mar. Era lindo e absolutamente devastador, porque tudo aquilo era baseado em uma mentira. Sentei nas últimas fileiras, como Carolina provavelmente havia planejado. Lado da família do noivo, mas eu era a única família que Lucas tinha. Não havia ninguém ao meu lado, nenhum tio, prima, avô, apenas eu, sozinha. Do outro lado, o lado da noiva, estava cheio. Amigos, supostamente. Pessoas que eu não reconhecia. Provavelmente mais atores no drama de Carolina, ou pessoas que ela tinha manipulado a pensar que era alguém que não era. E no meio deles, discretamente espalhados, estavam Dr. Marcos, Roberto Andrade e Sr. Ernesto. Cada um parecia tenso, nervoso, pronto para o que estava por vir. Denise estava ainda mais atrás, na última fileira, com uma câmera profissional. Ela estava se passando por fotógrafa extra do evento. Ninguém questionou. A música começou. As madrinhas e padrinhos caminharam pelo corredor. Lucas entrou, acompanhado de um padrinho, já que não tinha pai vivo para acompanhá-lo. Ele estava lindo no terno, mas pálido, nervoso. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele tentou sorrir para mim. Eu tentei sorrir de volta, mas foi fraco, quebrado. E então, ela apareceu. Carolina entrou sozinha. Uma escolha interessante, já que seus pais estavam supostamente em Dubai. Ela estava deslumbrante, vestido branco, longo, elegante, cabelos presos em um coque sofisticado. Parecia uma princesa. Parecia inocência pura. Era a melhor mentira que ela já tinha contado. Ela caminhou lentamente pelo corredor, sorrindo para todos os convidados, sorvendo a atenção. Quando chegou ao altar, Lucas a olhou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Meu coração se partiu. A cerimônia começou. O celebrante falava sobre amor, compromisso, honestidade. Cada palavra era uma ironia cruel. Se alguém tiver alguma razão pela qual esses dois não devam se casar, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu prendi a respiração. Era a deixa perfeita. Mas não era o momento certo. Não ainda. Se eu me levantasse agora, sem provas na mão, sem o impacto dramático que precisávamos, Carolina simplesmente negaria tudo e eu seria vista como a mãe louca e ciumenta. Não. Precisávamos esperar a recepção, esperar o discurso dela, o momento onde ela estaria mais confiante, mais vulnerável. Então, pelo poder que me foi investido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Lucas beijou Carolina. Os convidados aplaudiram. Eu me forcei a aplaudir também, as mãos dormentes. Eles saíram caminhando pelo corredor como marido e mulher. Carolina estava radiante. Lucas estava feliz.
e eu estava prestes a destruir aquele momento. A recepção foi montada em um salão enorme com vista para o mar, mesas decoradas, um palco para os discursos e para a banda, um bar aberto. Tudo de primeira classe, tudo caro. Eu me perguntei quem estava pagando por tudo aquilo. Certamente não os pais inexistentes de Carolina. Provavelmente Lucas, drenando suas economias para o dia perfeito da noiva golpista. Sentei na mesa que tinha sido designada para mim, longe da mesa principal onde Lucas e Carolina estavam, longe de tudo. Mas dali eu tinha uma visão perfeita do palco. O jantar foi servido. Eu não consegui comer nada. Meu estômago estava em nós. Denise passou pela minha mesa, fingindo tirar fotos, e sussurrou: "Todos em posição. Quando ela subir no palco para o discurso, é a hora." Eu acenei discretamente. Os discursos começaram. Primeiro, um amigo de Lucas falou sobre como ele era um cara legal, trabalhador, honesto. Verdades. Depois, uma amiga de Carolina falou sobre como ela era maravilhosa, gentil, generosa. Mentiras. E então foi a vez de Carolina. Ela subiu no palco, pegou o microfone e sorriu para a multidão. A luz do palco a iluminava perfeitamente. Ela parecia um anjo. "Boa noite a todos", ela começou, sua voz suave e emocionada. Eu nem sei por onde começar. Esse dia é tudo que eu sempre sonhei. Ela olhou para Lucas. "Lucas, você me fez a mulher mais feliz do mundo. Quando te conheci, eu estava em um momento difícil da minha vida." Mentira. "E você me mostrou o que é amor verdadeiro." Mentira. Prometeu me proteger, me amar, me respeitar. Ela faria exatamente o oposto com ele. "E eu quero agradecer aos meus pais", ela continuou, e eu vi as lágrimas brotarem em seus olhos. Que atriz! Que mesmo não podendo estar aqui hoje por causa de trabalho, me ensinaram o valor da honestidade, da família, do amor verdadeiro. Honestidade. A palavra saiu da boca dela tão facilmente. Eu prometo ser uma boa esposa. Prometo cuidar de Lucas. Prometo construir uma família linda com ele. Ela colocou a mão na barriga, um gesto calculado para lembrar a todos da gravidez. "E prometo honrar essa família com o mesmo amor e respeito que meus pais me ensinaram." Foi nesse momento. Dr. Marcos se levantou. O movimento foi tão súbito que todos os olhos se voltaram para ele. Carolina parou de falar, o sorriso congelando no rosto. "Você quer dizer o amor e respeito que seus pais te ensinaram, Ana Paula?" Ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Silêncio absoluto no salão. Carolina piscou. "Desculpa, quem é você?" "Meu nome é Marcos Alberto Mendes, sou médico. E há 2 anos você me disse que se chamava Ana Paula Costa. Você me disse que era nutricionista. Você me disse que me amava." A cor drenou do rosto de Carolina. Eu não sei do que você está falando. Você deve estar me confundindo com outra pessoa." Roberto Andrade se levantou do outro lado do salão. "Ela também não me conhece?" ele gritou. "Porque ela me conhecia muito bem quando estava se chamando de Fernanda Silva e me roubou R$ 200.000. Os murmúrios começaram. Lucas estava de pé, confuso, olhando entre Carolina e os 2 homens. "Carolina, o que está acontecendo?" ele perguntou. "Eu não conheço essas pessoas. Eles estão loucos. Alguém pagou eles pra..." Ela parou, seus olhos encontrando os meus. "Foi você." Todos os olhos se voltaram para mim. Me levantei. "Sim, fui eu disse, minha voz surpreendentemente firme. "Eu trouxe essas pessoas aqui porque elas têm algo em comum. Todas foram vítimas da sua noiva, Lucas. Ou deveria dizer, da Mariana da Silva." Carolina, Mariana, estava tremendo agora. "Você está fazendo isso porque é uma mãe ciumenta que não consegue deixar seu filho crescer. Você sempre me odiou." "Eu odiei você", eu concordei, "a partir do momento que você me chamou de lixo de classe baixa. Mas isso não significa que o que estou dizendo não é verdade." Sr. Ernesto se levantou, mais devagar por causa da idade. "Ela me disse que se chamava Júlia", ele disse, sua voz embargada. "Júlia Mendes. Disse que era viúva, como eu. Disse que me amava. Convenci minha família a deixar eu colocar o nome dela no meu testamento. E então ela desapareceu." Lucas estava olhando para Carolina com uma expressão que nunca vou esquecer.
Era descrença, dor, confusão, tudo misturado. Carolina, diz para eles que não é verdade. Diz que eles estão mentindo. Carolina olhou para ele, e naquele momento vi a máscara cair completamente. A mulher que ficou ali não era a noiva doce e amorosa. Era alguém muito diferente. Você realmente é tão idiota quanto sua mãe disse que era, ela cuspiu. Lucas recuou como se tivesse levado um soco. Eu subi no palco, minha bolsa na mão, abri e tirei uma pasta grande. Essas são cópias dos seus cadernos, Carolina. Ou deveria dizer, Mariana, você documenta tudo, não é? Cada vítima, cada mentira, cada centavo roubado. Comecei a jogar páginas no chão do palco. Fotos das identidades falsas. Páginas dos cadernos. Tudo ali, para todos verem. Essa aqui, eu peguei uma página específica. É sobre o meu filho. Lucas Roberto Silva, 28 anos. Patrimônio estimado, 2,5 milhões. Cronograma, 6 meses. Objetivo, casamento, acesso aos apartamentos. Eu olhei para Lucas. E então tem essa parte. Depois afastamento da mãe, possível invalidação por problemas mentais ou, se necessário, outros meios. Outros meios, Carolina? Minha voz estava subindo agora, toda a raiva e medo das últimas semanas saindo. Você estava planejando me matar? Você não tem provas disso. Eu tenho essas páginas escritas pela sua própria mão. Eu tenho 3 testemunhas aqui. Eu tenho documentação das suas múltiplas identidades. Eu tenho tudo. Carolina estava encurralada. E quando um animal é encurralado, ataca. Você quer falar sobre identidades falsas, Beatriz? Ela disse, sua voz venenosa. Você quer falar sobre passados obscuros? Meu sangue gelou, porque eu também fiz minha pesquisa sobre você. E descobri coisas muito interessantes. Não, não. Ela não poderia saber. Você acha que é melhor que eu? Carolina riu, mas não havia humor ali. Você acha que suas mãos são limpas? Ela se virou para Lucas. Quer saber quem sua mãe realmente é, Lucas? Quer saber como ela conheceu seu pai? Carolina, não, eu comecei. Ela era uma isca, Lucas, para golpistas. Ela fazia exatamente o que eu faço. Seduzia homens ricos, criava situações para eles serem roubados. Seu precioso pai Roberto era um alvo. Ela ia ajudar a roubar ele. Lucas me olhou. Mãe, isso não é verdade, certo? E naquele momento eu tive uma escolha. Podia mentir, podia negar, podia tentar preservar a imagem que meu filho tinha de mim. Mas já tínhamos mentiras demais naquela noite. É verdade, eu sussurrei. O mundo parou. Lucas me olhava como se estivesse vendo um estranho. Você era como ela? Não, eu disse rapidamente. Sim, eu não sei. Lucas, era diferente. Como era diferente? Respirei fundo. Todos os olhos estavam em mim agora. Não apenas em Carolina, em mim. Eu tinha 22 anos. Meu pai estava doente. Câncer. Precisávamos de dinheiro para o tratamento. Eu estava desesperada. Conheci pessoas erradas. Eles me ofereceram uma forma de ganhar dinheiro rápido. Eu seria a isca. Faria homens ricos se apaixonarem, e então meus chefes entrariam com golpes financeiros. As lágrimas começaram a cair. Eu fiz isso por 6 meses. 6 meses que me destruíram por dentro. E então conheci seu pai. Ele era um alvo, eu disse, olhando diretamente para Lucas. Roberto era um alvo. Eu deveria fazer ele se apaixonar por mim. Mas o quê? Mas ele percebeu, logo no início. Ele percebeu o que estava acontecendo. E em vez de me denunciar, ele me ofereceu uma saída. Me ofereceu um trabalho honesto em uma das empresas dele. Me ajudou a pagar as dívidas do meu pai de forma legítima. Me deu uma segunda chance. Eu me aproximei de Lucas. E eu peguei essa chance. Nunca mais voltei para aquela vida. Nunca mais. Construí as cafeterias do zero. Casei com seu pai porque eu amava de verdade. Tive você. Vivi honestamente por 25 anos. Você mentiu para mim minha vida toda, Lucas disse, sua voz quebrando. Eu não menti. Eu simplesmente não contei sobre meu pior momento. Todo mundo tem vergonha de algo no passado, filho. Não, você não entende. Lucas estava gritando agora.
Você fica aí me julgando, dizendo que Carolina é uma golpista, quando você foi exatamente a mesma coisa. Eu fui, eu admiti. Por 6 meses, há 25 anos. Eu mudei. Carolina teve 8 anos para mudar e escolheu não fazer isso. Essa é a diferença. Carolina aproveitou a abertura. Viu, Lucas? Sua mãe é uma hipócrita. Ela fez exatamente o que eu faço. A única diferença é que ela teve a sorte de encontrar um homem rico o suficiente para tirá-la daquela vida. Eu não tive essa sorte. Você tinha escolhas, eu disse, virando para ela. Assim como eu tinha. A diferença é que eu escolhi mudar quando tive a chance. Você continua escolhendo machucar pessoas. Por causa do dinheiro, Carolina gritou. Você sabe como é não ter nada? Ser tratada como lixo só porque veio da Zona Leste? Ser olhada com desdém porque não tem o endereço certo, o sobrenome certo, a educação certa? Eu sei exatamente como é, eu disse calmamente. Eu vim de Guaianazes, Carolina, das mesmas ruas que você. A diferença é que eu escolhi construir algo honesto. Você só diz isso porque conseguiu. Você acha que todo mundo tem a mesma sorte? Sorte? Eu ri sem humor. Eu trabalhei 18 horas por dia durante anos para construir minhas cafeterias. Eu acordei às 4 da manhã para fazer pães. Eu limpei banheiros. Eu fiz tudo o que era preciso para construir algo de verdade. Pare de fingir que é melhor que eu. Carolina estava perdendo o controle completamente agora. Você é tão falsa quanto eu. Essas suas cafeterias honestas, essa sua vida honesta, tudo foi construído em cima de uma mentira. Você seduziu um homem rico e se aproveitou dele. Eu amei meu marido, de verdade. E ele me amou de volta. Você sabe a diferença entre amor real e manipulação? Foi nesse momento que ouvi um barulho. Sirenes. Se aproximando. Denise tinha chamado a polícia, como planejado. Mas, de repente, eu não tinha tanta certeza se eles vinham apenas para Carolina. 3 policiais entraram no salão. Um deles, que eu reconheci como o delegado que Denise tinha contatado, se aproximou do palco. Carolina Santos ou Mariana da Silva, ele disse. Carolina estava tremendo, mas levantou o queixo. Mariana, você está sendo detida sob suspeita de estelionato, múltiplas fraudes e associação com organização criminosa. Ele fez sinal para os outros oficiais, que se aproximaram com algemas. Espera! Lucas gritou. O bebê, ela está grávida. Ela não está grávida, Denise disse, se aproximando. Eu investiguei. O teste de gravidez que ela mostrou para você foi comprado online. Teste de gravidez falso positivo. Você pode comprar no Mercado Livre. Lucas olhou para Carolina. Você... nem isso era verdade? Carolina não respondeu. Ela apenas me olhou com um ódio tão puro que me fez recuar. Isso não acabou, ela disse baixinho enquanto era levada. Você acha que me venceu? Augusto vai terminar o que comecei. Ele não deixa dívidas por pagar. E você me deve, Beatriz. Você arruinou tudo. É uma ameaça? O delegado perguntou. É uma promessa, Carolina respondeu. Eles a levaram para fora. E, de repente, o salão erupcionou em murmúrios. Todos falando ao mesmo tempo, telefones saindo para tirar fotos, gravar vídeos. Mas tudo o que eu via era Lucas. Ele estava ali, no meio do palco, no terno de casamento, parecendo completamente perdido. Como uma criança. Filho, eu comecei. Não, ele disse. Não fala comigo agora. Lucas, eu posso explicar. Você já explicou. Você foi como ela. Você mentiu, você... Ele passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Eu não sei nem quem você é. Sou sua mãe. Isso nunca mudou. Tudo mudou. Ele estava chorando agora. Meu casamento é uma mentira. Minha noiva é uma criminosa. E minha mãe... Minha mãe também teve um passado que nunca me contou. Não tem nada que seja verdadeiro? Meu amor por você é verdadeiro. Mas ele já estava saindo. Saindo do palco, saindo do salão, saindo da minha vista. Eu tentei ir atrás dele, mas Denise me segurou. Bia, deixa ele processar. Ele precisa de tempo. Eu acabei de perder meu filho. Não. Você salvou seu filho. Só precisa dar tempo para ele perceber isso. Os convidados começaram a dispersar, em estado de choque. Alguns me lançavam olhares de pena. Outros de julgamento. Alguns vinham me agradecer.
especialmente as 3 vítimas de Carolina. Você é corajosa, Dr. Marcos disse. Não foi fácil expor seu próprio passado assim. Eu não tive escolha. Sempre temos escolha, Sr. Ernesto disse, colocando a mão enrugada no meu ombro. Você escolheu a verdade, mesmo sendo difícil. Eles foram embora. O salão foi esvaziando, até que sobrou apenas eu e Denise. E agora? Eu perguntei. Agora Carolina vai ser julgada. Com 3 testemunhas e todas as evidências que reunimos, ela não vai escapar dessa vez. E provavelmente vai delatar Augusto Meireles para conseguir um acordo. E a ameaça? Denise fez uma cara séria. Vou continuar investigando Augusto. Vou colocar proteção na sua casa, nas suas cafeterias. Mas, Bia, você precisa ter cuidado. Voltei para meu quarto no resort. Sentei na cama. E, finalmente, deixei tudo sair. Chorei como não chorava há anos, pela dor de perder Lucas, pela vergonha de ter meu passado exposto, pelo medo do que Carolina e Augusto ainda poderiam fazer. Mas também chorei de alívio, porque Lucas estava seguro. Carolina não podia mais machucá-lo, mesmo que isso significasse que ele me odiava agora. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lucas. Vou ficar aqui mais alguns dias. Preciso pensar. Não tenta me contatar. Respondi. Está bem, eu te amo. Sempre vou te amar. Ele visualizou, não respondeu, mas pelo menos não me bloqueou. Era um começo. Ou era um fim. Eu não sabia mais. 3 meses se passaram desde o casamento que nunca aconteceu. Carolina, Mariana, foi formalmente acusada de 6 contagens de estelionato, fraude e associação criminosa. Ela aceitou um acordo de delação premiada, entregando Augusto Meireles e toda a rede de golpistas matrimoniais que operava em São Paulo. Em troca, pegou apenas 4 anos de prisão, mas não cumpriu nem 1 mês. Ela escapou. Simplesmente desapareceu durante uma transferência entre instalações. As autoridades ainda estão procurando, mas ela provavelmente está em outro estado, ou até em outro país, recomeçando com uma nova identidade. Denise me ligou assim que soube. Bia, você precisa ter cuidado. Não sabemos onde ela está, mas ela prometeu voltar atrás de você. Eu contratei segurança. Para mim, para as cafeterias. Mudei as fechaduras da minha casa. Instalei câmeras. Vivo em alerta constante. Mas a verdadeira dor não é o medo de Carolina voltar. É a ausência de Lucas. Ele me bloqueou 2 semanas depois do casamento. Mudou o número. Não responde e-mails. Quando vou ao apartamento dele, não abre a porta. Quando apareço nos canteiros de obra onde ele trabalha, ele sai pela porta dos fundos. Meu filho me cortou completamente da vida dele. Denise tenta me consolar. Ele só precisa de tempo, Bia. Foi muita coisa de uma vez. Mas quanto tempo? 3 meses já passaram. E nada. As cafeterias continuam funcionando. Eu continuo trabalhando. A vida continua. Mas é como se faltasse cor em tudo. Até que, há 2 semanas, algo mudou. Eu estava na cafeteria dos Jardins, a mesma onde tudo começou, onde Carolina me humilhou no jantar de noivado. Era uma manhã de terça-feira, movimento normal, quando a campainha da porta tocou. E lá estava ele, Lucas. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho. Havia uma tristeza nos olhos dele que não estava lá antes. Nos olhamos em silêncio por um longo momento. Posso sentar? Ele perguntou finalmente. Claro. Minha voz saiu embargada. Sentamos em uma mesa no canto. Pedi 2 cafés. Nenhum de nós tocou nas xícaras. Eu não vim aqui para dizer que está tudo bem. Ele começou. Porque não está. Eu sei. Eu passei os últimos 3 meses tentando entender. Tentando processar tudo. Meu casamento falso. A mulher que eu amava sendo uma criminosa. Você sendo, não quem eu pensava que era. Lucas, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu estava com raiva, muita raiva, de você, de Carolina, de mim mesmo por ter sido tão idiota, e eu precisava desse tempo longe para entender algumas coisas. Que coisas? Que todo mundo comete erros, que o passado não define quem você é agora, que você passou 25 anos sendo uma mãe incrível e uma pessoa honesta, e 6 meses ruins há 1/4 de século atrás não apagam isso. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto.
Mas principalmente, ele continuou, eu entendi que você me salvou. Você fez tudo aquilo, arriscou tudo, mesmo sabendo que seu passado seria exposto, mesmo sabendo que eu podia te odiar. Você fez porque me ama. Eu amo, eu sussurrei. Mais que tudo. E sobre Carolina? Ele fez uma pausa. Eu descobri algo recentemente. Através de um advogado, recebi alguns documentos. Ela tinha realmente planejado tudo. Tinha documentos falsificados, procurações prontas, até uma proposta de alteração de testamento para quando você acidentalmente morresse. Meu sangue gelou. Lucas, ela ia te matar, mãe. De verdade. E eu ia ajudá-la sem saber. Ia assinar papéis, fazer transferências, facilitar tudo. E quando você estivesse morta, ela teria ficado com tudo e desaparecido, me deixando só com dívidas e culpa. Ele limpou os olhos. Então sim, você me salvou. E eu sinto muito ter levado tanto tempo para perceber isso. Eu não aguentei mais. Me levantei e abracei meu filho. E ele me abraçou de volta. Pela primeira vez em 3 meses, eu senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem ficar bem de novo. Eu sinto muito, eu disse no ouvido dele, por ter mantido meu passado em segredo, por não ter sido totalmente honesta com você. E eu sinto muito por ter duvidado de você, por ter ficado do lado dela ao invés do seu. Ficamos ali, abraçados no meio da cafeteria, enquanto os clientes passavam e olhavam discretamente. Quando nos separamos, Lucas limpou o rosto. Então, podemos começar de novo? Eu adoraria isso. Com honestidade total, sem mais segredos. Sem mais segredos. E assim começamos. Lentamente. Jantares semanais como antes. Conversas. Eu contei mais sobre meu passado, coisas que tinha escondido, coisas que tinha vergonha. Ele contou sobre como estava se sentindo, o trauma de quase ter casado com uma criminosa, a terapia que tinha começado. Não foi fácil, não foi rápido. Confiança quebrada leva tempo para ser reconstruída, mas estávamos tentando. 1 mês depois da nossa reconciliação, Lucas apareceu na cafeteria com uma mulher. Meu coração acelerou por um segundo. Não seria possível que ele estivesse vendo alguém já, seria? Mas quando me apresentou, entendi. Mãe, essa é Júlia. Ela é psicóloga. Nós nos conhecemos na terapia de grupo para vítimas de fraude. Júlia era tímida, de óculos, com um sorriso gentil. O oposto completo de Carolina em todos os sentidos. É um prazer conhecê-la, Sra. Silva, ela disse. Bia. Pode me chamar de Bia. Conversamos por algumas horas. Júlia era genuinamente interessante, inteligente, gentil. E o modo como olhava para Lucas era completamente diferente de como Carolina olhava. Havia carinho verdadeiro ali, não cálculo. Quando foram embora, Denise, que tinha virado praticamente moradora fixa da minha cafeteria, me cutucou. Ela parece legal. Parece, mas eu não vou interferir. Lucas precisa viver a própria vida. Olha só você, aprendendo a dar espaço. Rimos, mas tinha uma verdade ali. Eu tinha aprendido, do jeito difícil, que segurar forte demais é uma forma de perder as pessoas que amamos. 2 semanas atrás, recebi uma carta. Sem remetente. Só com um carimbo postal de algum lugar do Nordeste. Abri com mãos trêmulas. Era de Carolina. Beatriz, eu escapei. Você provavelmente já sabe. E está provavelmente com medo que eu volte para te machucar ou algo assim. Mas não vou. Não porque te perdoei. Ou porque percebi o erro dos meus caminhos. Mas porque percebi algo quando estava presa. Você venceu. Você me venceu não porque expôs minhas mentiras. Você me venceu porque mudou. Você saiu daquela vida e construiu algo real. Algo que eu nunca vou ter. Eu vou continuar sendo Mariana, ou Carolina, ou qualquer nome que escolher. Vou continuar aplicando golpes, mudando de cidade, fugindo. Porque é tudo que sei fazer. É tudo que sou. Mas você? Você tem família, amor real, um filho que te perdoou, uma vida que importa. Então parabéns, Beatriz. Você é melhor que eu. Sempre foi. Essa carta é para te dizer que pode dormir tranquila. Eu não vou voltar para São Paulo. Não vou atrás de você ou de Lucas. Vou desaparecer na minha próxima identidade e você nunca mais vai ouvir falar de mim. Mas saiba de uma coisa.
Naquela noite, quando expôs meu passado, você também expôs o seu. E teve coragem de assumir, teve coragem de mudar. E isso eu nunca tive. Então talvez você não seja tão diferente de mim. Ou talvez eu seja que poderia ter sido como você, se tivesse tido a mesma sorte. Vai saber. Adeus, Beatriz. M. Eu li a carta 3 vezes. E então fiz algo que nunca pensei que faria. Perdoei Carolina. Não porque ela mereceu, mas porque eu precisava. Precisava soltar aquela raiva, aquele medo, aquela necessidade de vingança. Ela tinha razão sobre uma coisa. Eu tive sorte. Tive sorte de conhecer Roberto. Tive sorte de ele me dar uma segunda chance. Tive sorte de ter conseguido mudar. Carolina não teve essa sorte. E talvez, em outra vida, com outras circunstâncias, ela pudesse ter sido diferente. Mas essa não era minha responsabilidade. Minha responsabilidade era viver bem, ser melhor e proteger quem eu amo. Queimei a carta. Não contei para Lucas sobre ela. Não contei para Denise. Apenas deixei ir.